Olá, amigos do canal Espiritualidade. Vocês já se perguntaram se são egoístas? Ou o quanto são egoístas? Por definição, como espíritos imperfeitos, naturalmente nós temos algo de egoísta em nós. Isso faz parte da nossa condição de espíritos imperfeitos, de espíritos em evolução. Por isso que é inútil a gente discutir se nós somos egoístas ou não. O fato é pensar o quanto nós somos egoístas e o quanto o nosso egoísmo pode estar nos atrapalhando a evolução espiritual. Nós sabemos que coletivamente o egoísmo é a principal chaga da humanidade, é o principal problema que a humanidade carrega. E isso nós nos apoiamos para afirmar com base nessa mensagem que hoje nós vamos analisar aqui dentro dessa série que nós estamos comentando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos abordando o capítulo 11, já chegamos às instruções dos Espíritos, já falamos sobre algumas delas, e hoje nós vamos falar sobre essa comunicação que foi ditada na cidade de Paris em 1861 pelo Espírito Emmanuel, esse mesmo que nós conhecemos como sendo o mentor espiritual do grande médium Chico Xavier, um ser que nos trouxe tantos conhecimentos do mundo espiritual, servindo de instrumento para espíritos como Emmanuel nos trazer o conhecimento sobre a vida espiritual. Emmanuel, nessa comunicação, ele traz informações muito relevantes, muito importantes, que nos explica por que estamos nas condições que nos encontramos. De uma certa forma, essas ideias que nós abordamos aqui já foram abordadas anteriormente nos comentários que Kardec faz no capítulo e nos comentários que nós fizemos, mas a síntese que Emmanuel traz nessa mensagem ela é muito significativa, ela é muito interessante porque ele nos dá a entender muito do porquê tanto o cristianismo quanto o espiritismo não cumpriram as suas missões ainda, justamente porque os adeptos, tanto da mensagem do Cristo, quanto a do Espiritismo, que é o Evangelho Redivivo, não foi bem assimilada e, principalmente, não conseguimos ainda tirar de nós o egoísmo. Mas vejamos quais foram então as ideias de Emmanuel lá naquele século XIX. Ele disse assim, olha, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. E é ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Parece muito pretensioso da parte do Espírito atribuir a esta doutrina este papel. Mas por que ele deu ao Espiritismo tamanha importância? Justamente porque, ao revelar a nossa natureza espiritual e mostrar a efemeridade da vida material, ou seja, o quanto ela é passageira, o quanto ela é pequena, ele tinha a possibilidade, como tem para qualquer pessoa que realmente entender e viver os princípios espíritas, de não se apegar a mais nada, a não precisar achar que tudo na vida se resume a essa experiência única, supostamente única de uma vida só, e que por isso nós teríamos que defender com unhas e dentes, com toda a ferocidade, os nossos interesses, já que eles seriam os únicos que nos garantiriam a felicidade. O Espiritismo nos mostra que há sempre algo muito além do que esta vida tão tumultuosa, tão cheia de conflitos e em que tudo é tão passageiro e tão fácil de ser perdido. Nós não vivemos essa dimensão verdadeiramente porque, se temos alguma dúvida, se nós ainda temos alguma dificuldade em reconhecer a nossa natureza espiritual eterna, permanente, nós acabamos nos apegando aqui a essas facilidades e comodidades da vida terrena. E é muito provável por isso que nós não atingimos ainda um estágio tal de desapego, porque ainda talvez não acreditemos 100% nessas ideias. E não é só nesse plano mais imediato das convicções, é algo mais profundo, é viver intensamente aquilo que nós acreditamos. Ele ainda prossegue assim, olha, o egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes, aqueles que creem, não só os espíritas, mas qualquer pessoa que acredita em algo que é além da vida material, devem dirigir suas armas, suas forças e coragem.
Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Diante dos nossos interesses, das comodidades, diante daquilo que nós mais desejamos, nós muitas vezes nos tornamos ali vencidos pelos nossos desejos, pela nossa busca permanente de conforto, de segurança, de reter aquilo que nós imaginamos que nos trará a felicidade e a paz. Quando na verdade a gente sabe que nada que é exterior é suficiente para nos trazer o estado interior de verdadeira paz. Então é necessário realmente muita coragem para vencermos a nós mesmos em todos esses apegos que nós temos na vida. Ele ainda vai dizendo assim, que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Quando nós pensamos em tudo que já foi feito, de todo o sofrimento criado para os outros, onde nasceu todos esses atos insanos, doentios de perseguição, de escravidão, de subjugação, de condenar os outros à morte, ao roubo, tudo que foi feito em toda a história da humanidade, não só pelos povos, mas pelos indivíduos, tudo mobilizado pelo egoísmo, pelo desejo de ter para si, não pensando no outro. E não podemos nunca confundir egoísmo com o nosso direito natural a alguma coisa. O nosso direito à sobrevivência, à alimentação, às condições adequadas de vida que nos garanta conforto, segurança. Mas quando nós não conseguimos delimitar o interesse individual e coletivo e nós pensamos apenas no nosso individual, nós estamos manifestando o nosso egoísmo. Muitas vezes nós pensamos que egoísmo é só reter coisas materiais, mas todas as vezes que eu estou desrespeitando aquilo que dá condições para que o bem coletivo se manifeste, estou optando por agir pensando na minha conveniência, no meu bem-estar, naquilo que é melhor para mim, eu estou sendo egoísta. Quando eu não pondero nas perdas que as outras pessoas vão ter, por exemplo, quando eu negligencio um dever ou uma ação que era cabível a mim naquele momento. Ele ainda vai dizendo, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Por quê? Enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, que me importa? Disse mesmo aos judeus, esse homem é justo e por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. A posição de Pilatos foi a de pensar nos prejuízos que ele teria, como sendo ali um administrador daquela região do Império Romano, a Judéia, e não conter a rebelião de um povo que estava ali agitado pelas intrigas que causaram em torno do nome de Jesus. Ele pensou apenas em si mesmo, mesmo reconhecendo uma injustiça. Jesus, ao contrário, sempre demonstrou o interesse coletivo, o bem-estar das pessoas em detrimento do seu próprio bem-estar. Esses são dois exemplos, marcantes, antagônicos daquilo que seria o total desprendimento e o completo interesse por si próprio. Muitos são egoístas e não têm consciência disso. Pilatos tinha consciência de que ele estava agindo pelos seus interesses próprios, pelo bem que ele acreditava que ele precisava fazer a si mesmo para se manter na sua posição, pois, como ele diria ao imperador, caso estourasse ali uma rebelião entre os judeus. Pilatos, então, ele é extremamente egoísta e não percebe o grande erro que ele comete naquele momento em não defender a verdade e a justiça de um homem inocente. Ali é o exemplo marcante do egoísmo. É ali que nós percebemos quando nós estamos realmente prestes a cometer graves erros. Quando nós estamos pensando apenas em nós mesmos e não no outro, e não no coletivo. Emmanuel ainda disse assim na sua comunicação, é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo
a invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é fato, se nós vamos estudar a história da maioria dos líderes cristãos, eles não agiram dentro dos princípios cristãos. Não foram verdadeiramente abnegados, desprendidos, não pensaram no bem do próximo. E por isso que nós vemos que o cristianismo, na verdade, até criou nas pessoas uma indisposição. Algumas pessoas odeiam o cristianismo porque vê nos cristãos grande incoerência entre aquilo que eles falam e aquilo que eles fazem. E isso se aplica também a nós espíritas que nos consideramos cristãos. Todas as vezes que agimos de maneira diferente daquilo que nós dizemos acreditar, nós estamos sendo exatamente como estes que impediram o avanço da humanidade. Se cremos numa ideia, nós temos que ser os primeiros a demonstrar o valor delas, vivendo-as. E ele ainda diz, e é a vós, ou seja, aqueles que começam a ouvir as comunicações dos espíritos, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à margem. Quais são os obstáculos? É não mostrar o valor dessas ideias, é não vivê-las plenamente. Quando nós vivemos plenamente aquilo que nós acreditamos, nós nos tornamos diferentes. E sendo diferentes, modificamos a nós mesmos e o meio em que nós vivemos. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril. Ele usa uma expressão toga, né? Como aquela que usavam os antigos romanos. Emmanuel aqui é um senador romano que ainda se reporta a essa figura da sua cultura, da época em que ele viveu, e que pôde, inclusive, presenciar esse momento em que Jesus foi julgado e condenado. Uma história belíssima que é narrada no livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico Xavier, e que conta, através do próprio Emmanuel, toda a dor, toda a luta que aqueles personagens viveram naquele momento em que a humanidade, pelo seu egoísmo, fez a escolha Barrabás, foi omissa como Pilatos e não conseguiu entender a grandeza e a beleza da missão de Jesus. Mas essa história cabe todos um dia conhecerem e verem o quanto ela é marcante. Inclusive Pilatos, que é aqui citado, ele é parte desse enredo todo, muito bem descrito ali no livro. Mas ele conclui aqui o Emmanuel dizendo isso, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Quando o mundo vai se transformar? Quando nós, cada um de nós que ouvimos essas ideias e as vivemos, ou que tentamos vivê-las, realmente fizermos isso de fato, todos os dias, demonstrando não por palavras, mas por nós mesmos, pelas nossas ações, que nós acreditamos nelas e que elas são realmente verdadeiras. Senhor da vida, nós agradecemos as experiências todas que nos tornam cada dia melhores. Mesmo as lutas, os desafios, os impedimentos, os obstáculos, ou as pessoas que não nos compreendem e exigem cada vez mais e melhor de nós. Pois sabemos, Senhor, que tudo é oportunidade para nosso crescimento e evolução. Que todas essas experiências representam os numerosos degraus da grande escada da evolução, que nos retira do chão do planeta e nos eleva aos céus, em busca do infinito, da integração cósmica com vossas leis, sábias, justas e amorosas. Pedimos apenas, Senhor, a força para progredirmos, para continuarmos em nossa jornada, conscientes cada vez mais das oportunidades que a vida nos apresenta diariamente. E com essa confiança, Senhor, é que pedimos que o Senhor possa abençoar, amparar
iluminar a todos os corações que ainda lutam e se esforçam pelo seu progresso. Que possam sempre encontrar a força para vencer os obstáculos. E ainda pedimos, Senhor, que a vossa bondade, o vosso amor, possa envolver, amparar e estimular a todos os que paralisaram em sua caminhada. Que possam ser inspirados pelos Espíritos Consoladores para retomarem a sua jornada de crescimento e elevação. Enfim, Pai, nós pedimos por todas as formas de vida, por todos os seres que compartilham conosco o estado maravilhoso de pertencermos à criação divina. Que o Senhor possa ampará-los, auxiliá-los em sua longa jornada evolutiva. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelos amigos, pela vida, por todas as coisas que têm nos engrandecido a experiência. E que todos possam reconhecer a vossa presença amorosa, generosa, em todos os lugares, em todos os momentos. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Estas foram então as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui do canal Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Acompanhe também nossas atividades no site antenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.